Quando a campanha de evangelização espírita infanto-juvenil foi lançada aqui no Brasil pelo movimento espírita, através do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, isso lá na década de 1970, durante um bom tempo nós ouvimos a terminologia Escola Espírita de Evangelização. Mas de uns tempos para cá, nós deixamos de ouvir essa expressão, mas precisamos retomá-la. Escola Espírita de Evangelização, que vai funcionar no Centro Espírita. E aí nós vamos compreender que, quando perguntamos ao dirigente do Centro Espírita sobre a evangelização das crianças, e ele nos esclarece que ela acontece em paralelo, em conjunto com a reunião pública semanal, nós vamos entender que não temos aí uma escola espírita de evangelização. Porque nós precisamos, para evangelizar, muito mais do que 40 ou 50 minutos semanais, acompanhando uma reunião pública de atendimento fraterno, palestra e passe. Por isso, precisamos resgatar o termo Escola Espírita de Evangelização. Lembrando que evangelização vem da palavra evangelho, que significa boa nova, boa notícia, sintetizando os ensinos morais de Jesus. Então, evangelizar é o ato de ligar o educando ao evangelho, ou seja, aos ensinos morais de Jesus. Não apenas de forma teórica, mas de forma prática. Porque não adianta conhecer, saber esses ensinos morais, se eles não são aplicados, se eles não são vivenciados. Então, a evangelização espírita infanto-juvenil precisa ter dia e horário específico para funcionar no centro espírita. Precisa ter, sim, toda uma filosofia, que é a filosofia espírita, regendo esse processo, que também necessita de metodologia, de didática, e, portanto, não pode ser feito em 40 ou 50 minutos. O ideal é que esse processo, como numa verdadeira escola, tivesse a duração pelo menos de 90 minutos ou mesmo 120, ou seja, de 1h30 a 2 horas semanais, funcionando no sábado ou no domingo, no melhor horário possível para abranger a todos e com a participação dos pais, com a participação da família. Por isso, hoje nós podemos falar, além de escola espírita de evangelização infanto-juvenil, nós podemos falar em escola espírita de evangelização da família. E nada de currículo fechado, mas sim temas geradores de estudo, pesquisa, debate e prática. 2 horas por semana. Já é pouco. O dia tem 24 horas. Normalmente, as crianças e os jovens ficam na escola entre 4 a 7 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O nosso trabalho na evangelização ocupa apenas um dia da semana, e num horário que normalmente não se estende além dessas 2 horas. Como sintetizar isso em 40 minutos semanais, num dia de reunião pública? Essa não é a verdadeira escola espírita de evangelização. Os dirigentes espíritas, e nós, espíritas de uma forma geral,
precisamos ter um olhar mais dedicado, mais profundo e mais amplo sobre a evangelização, a sua importância para a transformação moral dos seres e da humanidade. E que nós não estamos no centro espírita para tomar conta dos filhos dos frequentadores das reuniões públicas. Não estamos no centro espírita apenas para fazer uma contação de histórias e depois aplicar o passe às crianças e os adolescentes. Nós estamos no centro espírita, que é uma escola de almas, sendo que a alma é um espírito reencarnado. Nós estamos no centro espírita para educar, para evangelizar, num trabalho educacional muito sério, porque o espiritismo é, em sua essência, a doutrina de educação. O espiritismo possui uma filosofia. Da filosofia espírita, nós temos uma filosofia espírita da educação. Dessa filosofia espírita da educação, nós temos uma pedagogia espírita. E da pedagogia espírita, nós temos uma educação espírita. Que os dirigentes espíritas, que os evangelizadores espíritas, que os pais espíritas, enfim, que nós, espíritas, possamos nos reunir para estudar a educação espírita, para termos um entendimento melhor e mais profundo sobre esse processo evangelizador, porque está faltando amor em nossos corações, está faltando sentimento, ética, humanização. A evangelização espírita deve ser uma prioridade do centro espírita. Não pode mais ficar relegada ali a um dia e horário, em dependências adaptadas, que não são ideais para a sua realização. Se não evangelizarmos, se não levarmos esses espíritos que formam as novas gerações aos ensinos morais de Jesus, ao amai-vos uns aos outros, ao fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça, nós estaremos adiando a transformação moral da humanidade para melhor. Tudo está nas nossas mãos. Portanto, priorizemos a evangelização. Entendamos que falar de escola espírita de evangelização nos leva a um entendimento grandioso dessa tarefa, que se exige boa vontade, também exige preparação, qualificação, capacitação. É isso que nós precisamos fazer, cumprindo então a missão do Espiritismo, que é a de realizar a transformação moral da humanidade. Priorizemos a escola espírita de evangelização da família em nossas instituições.